Olá, nós estamos aqui de volta com o programa O Jogo da Vida, trazendo para vocês, telespectador, um assunto de relevância social, de interesse para todos. E hoje nós vamos tratar do tema dependência química. Nós estamos trazendo aqui o enfermeiro Geraldo Jorge da Silva Júnior, que trabalha no Instituto Médico Psiquiátrico aqui em Lavras. Boa noite, Geraldo. Boa noite, doutor Hugo. Como é que tá? Tudo bem? E também trabalha no Vaz Monteiro. Isso. Né? Um prazer estar com você aqui, Geraldo. Obrigado. O tema hoje é de muito interesse para todo mundo. E estamos trazendo aqui também o Rodrigo, que é psicólogo, é coordenador terapêutico do IMEP, né, do Instituto Médico Psiquiátrico, trabalha com dependentes químicos, trabalha com outros problemas mentais também, e especializado em terapia cognitiva. E hoje nós vamos trazer uma novidade, uma situação bem interessante, que nós trouxemos uma dependente química, que está em tratamento, na verdade está sob os nossos cuidados. É a Beatriz. Boa noite, Beatriz. Boa noite, doutor Hugo. Como é que estão as coisas? Estão bem, graças a Deus. Agora estão bem, né? Aí, beleza. Nós vamos bater um papo informal aqui pro telespectador na casa dele refletir. Com certeza. E poder trazer esse assunto que é de demasiado importante para e necessário mesmo para todas as famílias, para os adolescentes, para os jovens, para quem tiver condição e acesso à televisão, assistir o programa. Exato. Rodrigo, o que você tem para introduzir nesse tema aí, para a gente conversar sobre isso? A dependência hoje é um mal, né, que deve ser encarado como um problema de saúde, não simplesmente um caso judicial, um caso para a justiça, mas sim um caso para os profissionais da área de saúde também estarem entrando e cuidando. Também gerando o quê? Reflexão, gerando pensamento nas famílias, nos jovens, na sociedade. Nós devemos pensar, nós devemos educar as nossas famílias, educar os nossos jovens, orientá-los, não puni-los, e sim conduzi-los a um pensamento, né? Que aquilo que eles estão plantando hoje, aquilo que estão fazendo hoje, eles vão colher. O pensamento hoje, eu sei que eu estou fazendo, isso não vai me acontecer nada. Tem pessoas que fazem o uso há 20 anos e nada aconteceu, mas é um grande erro. É como um consórcio. Você pode ir, daqui a um tempo você vai ser contemplado. Beatriz, como que é a sua história? O que aconteceu na sua vida? Conta aí para a gente introduzir esse assunto. Bom, eu comecei a usar droga, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 30 anos, ou seja, já fazem 16 anos de uso de droga, né? E eu comecei na maconha por inserção, porque eu queria me ver no meio, num grupinho de amigos que usavam. Eu não queria ser a careta da história. Eu queria usar, fui experimentar porque eu queria usar. E fiquei fumando maconha. Daí eles começaram a experimentar cocaína e eu fui indo atrás. Experimentei cocaína. A minha droga de preferência foi, porque não é mais, né? Foi a cocaína. Durante 11, 12 anos eu usei cocaína. Tive diversos problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas na vida mesmo, na vida da minha família. Depois já tive o contato nessa caminhada toda com outros tipos de drogas, LSD, êxtase, chá de cogumelo, heroína. Já usou todo tipo de droga. Experimentou tudo. Até chegar no crack, que é o motivo pelo qual estou internada hoje com vocês. Ok. Geraldo, o que você tem visto, né, no hospital sobre essa questão do... Então, a droga, igual o Rodrigo falou hoje, ela deixou de ser um problema de polícia e se transformou em um problema de saúde pública. Temos alguns casos famosos nacionalmente que a pessoa sem tratamento, ela não tem controle de si própria. Então, nós no hospital tenta recuperar essa pessoa, recuperar esse cidadão que está se perdendo por causa das drogas. Bia, e aí, o que te levou a começar a usar? Foi basicamente isso. Hoje o jovem tem uma ideia muito errada, o adolescente tem uma ideia muito errada
de que para você não ser careta, você tem que usar droga. E eu acho isso um absurdo, porque, na verdade, hoje, careta é quem usa droga. Porque para você ser diferente, você tem que usar droga. É lógico que não. Hoje, quem é diferente é aquele que não usa droga. Entendeu? Porque a maioria dos jovens e dos adolescentes estão tudo usando. Não só, né, os mais velhos também, mas a gente aborda... Vocês estão abordando mais esse tema para quem tá vindo aí. Foi através disso que eu queria ser diferente de todo mundo. Só que isso realmente destrói a vida, destrói a família. Você começou, então, vamos colocar, querendo ser diferente do grupo que você atuava. Justamente, queria ser diferente das outras pessoas. A gente achava que estava na moda fumar maconha. Estava na moda cheirar cocaína. Importante, para quem está nos ouvindo, né, essa questão, trazer o seu filho para escutar essa entrevista, né, porque isso aí é uma história que a gente vê se repetir ao longo do tempo de quem usa a droga, né? Maconha é inocente, não é isso, Beatriz? Só que da maconha não vicia, maconha não vicia. Essa é a maior lenda que eu já ouvi falar, porque vicia do mesmo jeito. Eu conheço usuários de maconha que usa assim, há anos e usa maconha também. Fora o tanto que causa de problema no cérebro, né? Porque eu acho até hoje, não tenho certeza que a dificuldade da minha memória recente, de lembrar às vezes o que a pessoa me falou ontem, é do uso da droga. Então me causou outros males. Mas esse negócio de que maconha não vicia é mentira, é balela, é lenda, entendeu? É porta de entrada para o resto. O que você acha, Rodrigo, dessa interessante da sua experiência pessoal? Da minha experiência no trabalho. É interessante isso que você falou, porque muitos acreditam que não produz um efeito a nível cerebral, né? Mas é uma grande mentira isso. Nós que trabalhamos com dependentes químicos, nós observamos isso. Nenhum dependente químico, ele não tem a sua saúde mental perfeita. Ele já tem, sim, já foi acometido de algum transtorno, né? Os mais comuns, depressão, transtorno de ansiedade, né? E outra coisa que você me falou interessante também, não que vocês estavam buscando ser diferente, mas na verdade vocês estavam sendo iguais. A busca de ser igual àquela outra pessoa. Justamente. É isso que a nossa sociedade prega, né? A igualdade, você ser normal. O ser normal é ser igual a todos, né? O que você acha, João? O maior problema do usuário de droga, ela falou, de achar que a maconha vicia, e ele acha que nenhuma droga vicia. Ele começa a cheirar cocaína, acha que não vai viciar. Ele toma um êxtase e acha que não vai viciar. Ele fuma um crack um dia e acha que não vai viciar. Ele acha que ele tem um controle sobre a droga que é meio fantasioso. Na verdade, isso é verdade. Todo usuário de droga tem isso na mente. Que a gente controla. Eu paro quando eu puder, eu uso quando eu quero. E isso é tudo mentira. A gente costuma muito dizer uma frase que fala que não é a gente que usa a droga, é a droga que usa a gente. A gente começa usando ela e depois é ela que usa. Muito importante, Beatriz, sua colocação, porque a gente tem que entender o seguinte, que nós falamos aqui. A droga, ela interfere nos circuitos cerebrais. A maconha, quando a pessoa fuma, ela interfere nos circuitos cerebrais. Interferindo, ela altera as funções cerebrais. Eu tenho consciência hoje de tanto de distorção minha, do meu caráter, que veio com o uso de droga, mentira, manipulação, os valores meus, valores que são valores morais, eu transformei, os valores imorais, aliás, os valores imorais, aquilo que é imoral para a sociedade, eu transformei isso na minha mente como moral. Você percebeu isso na sua vida? Eu percebi, a gente ainda vai falar sobre isso, mas é justamente o fato de prostituição, a promiscuidade, tudo isso são valores imorais. Mas o dependente, o usuário de droga, transforma isso como um valor moral. Acha como certo. Você chegou a se prostituir? Conta essa história para nós, para o telespectador. Cheguei. Dessa vez, nesse uso de crack. Quando eu tinha 18 anos, doutor, eu usava cocaína e eu queria fazer bonito para as minhas amigas verem. Então, eu comecei na prostituição assim. Tinha uma pessoa que agenciava, eu saía, eu ganhava 200, 300 reais para sair com um cara numa noite, eu mantinha o meu vício de cocaína, ainda fazia festa para os meus amigos, para ter os amigos perto, porque amigo de droga não existe.
Fala que é amigo ali na hora que você precisa, na hora que você resolve mudar de vida, que você quer ser uma pessoa normal, que você quer largar a droga, some todos. E depois, agora, daí passou, eu agora, com 30 anos, 2 filhas para criar, eu me vi no crack de novo, nesses 5 meses de uso de crack meu, contínuos, eu não tinha dinheiro mais, eu não tinha de onde tirar dinheiro, porque o crack foi me destruindo tanto que eu perdi o meu emprego. Eu ganhava R$ 1.200 por mês. Eu perdi o emprego. Você chegou a trabalhar de quê? Eu trabalhava de coordenadora num banco que chama Banco Bom Sucesso. Um banco de empréstimo consignado. Então, nisso, o que aconteceu? Eu acabei caindo na prostituição outra vez, entendeu? E, assim, a prostituição do crack é feia, porque até o meu caso, não, eu tinha uns caras que eu saía, que me davam 150, R$200, mas eu tenho amigas, meninas da prostituição, que faziam programa por uma pedra de crack. Olha, nós vamos chamar os nossos colaboradores, né? Já está na hora de a gente ter um intervalo. Vamos voltar nesse assunto, né? Questão de prostituição, questão de onde que a pessoa chega para poder consumir o crack, a droga novamente, né? Vocês querem falar alguma coisa? Estamos de volta com o programa O Jogo da Vida, hoje entrevistando o Geraldo Silva, que é enfermeiro do IMEP, o psicólogo Rodrigo, que é psicólogo no IMEP, coordenador da equipe terapêutica, e uma entrevista especial com a Beatriz, que é dependente química, e o assunto que nós estamos tratando hoje é justamente a dependência química. Beatriz, você estava falando sobre a questão do consumo e da prostituição, né? Você chegou nesse ponto. Eu cheguei nesse ponto. Não só nesse ponto, eu cheguei a roubar na cidade. Eu roubava roupa, roubava supermercado, eles faziam lista para mim. O traficante me fazia uma lista do que ele precisava para dentro da casa dele, daí eu ia no supermercado e roubava para levar. Mas você roubava para adquirir a droga ou como é que foi a situação? Consumo da droga. Para o consumo da droga. Pro consumo da droga. Eu trocava. Era uma troca. O que motivava era o consumo da droga. Era o consumo da droga. São coisas assim feias até, entendeu? Depois que a gente cai na real, que a gente para de usar, que a gente tem esse tempo livre, já tem o quê? Já tá para fazer, já fez 23 dias que eu tô sem droga e aí que você vai pensar naquilo que você fez. Agora, a vergonha maior para mim foi a prostituição, porque eu penso assim, já pensou um dia, uma filha minha, eu tenho 2 filhas, uma de 5 e uma de 6 anos, 2 filhas pequenas, uma filha minha, ficar sabendo de uma coisa dessa, é muito degradante. Você falou questão moral, né? Como é que vocês veem essa situação, gente? É meio típico do usuário de droga. Ele geralmente perde o trabalho muito fácil, porque ele não tem tanta concentração para continuar no trabalho. E o vício vai aumentando cada vez mais. Aí chega, começa roubando dentro de casa, aí pede dinheiro à mãe, a mãe não dá, aí vai roubar fora, aí se prostitui. E não é o caso só de mulher, tem prostituição de homem também. Você vê isso repetir lá, Rodrigo? Isso é comum, né? A prostituição é comum nas mulheres. É a maneira fácil de conseguir a droga. A partir do momento que ela já perdeu recursos financeiros, ela utiliza o recurso que é o corpo, né? É a possibilidade dela conseguir a droga. Uma coisa que a gente vê repetindo também, Beatriz, é a questão do roubo, né? Então, roubo, prostituição, isso é uma coisa que acontece com todos os usuários. É importante isso aí para o telespectador estar percebendo, porque a droga é inocente, mas a droga interfere, vamos repetir, com circuitos cerebrais e faz com que o indivíduo repita um comportamento, o mesmo comportamento que todos os outros que vão usar. Isso aí nós temos uma prova que você está aí, né, Beatriz? Beatriz. É o imoral se tornando moral, né? Beatriz, é comum esse relato, né? De roubar, de prostituição, de praticar atos ilícitos, né? Para adquirir a substância. É o desejo, aquele momento de fissura, né? Com certeza. Mas eu gostaria que você me falasse, aquela noção, a crítica que você está fazendo algo errado, que pode haver uma punição, que tem consequências. Nesse momento que você está praticando esses atos ilícitos, você consegue pensar? Não. Você conseguia pensar? Não. A gente não perde totalmente a noção. A gente sabe que aquilo é errado. Só que a vontade da droga, a dependência é tão maior que você não liga, entendeu?
Geralmente a minha ficha caía quando eu deitava, assim, que a droga acabava, que eu ia dormir, que eu tomava um calmante para dormir. E eu deitava, e eu lembrava das minhas filhas que eu não via já fazia 5 meses, porque eu só usava droga. Eu lembrava do meu corpo que eu estava entregando para qualquer homem, entendeu? Uma coisa que, para mim, é uma dádiva, é um presente que eu tive de Deus, a minha vida. Então, assim, era nesses momentos, e era o momento que me causava mais depressão e que eu tinha mais vontade de usar droga. Porque aí eu via tudo o que estava errado fazendo, aí eu falava, já que eu tô assim, vou usar mais, entendeu? Então, eu acho que isso só afunda, só vai para o fundo do poço. Você concorda, Beatriz, que a droga dominou o seu comportamento? Totalmente, totalmente. O meu comportamento gerava em torno da droga. O crack, principalmente. Eu levantava de manhã pensando como que eu ia arrumar o crack. Isso quando eu dormia, quando eu não virava noites e noites e noites. Podemos dizer que a sua vida passou a girar em torno da droga. Totalmente em torno da droga. Você não consegue procurar emprego, você não consegue ter um relacionamento com família, você não consegue ter um relacionamento com pessoas. Nada saudável. Isso, o crack, a cocaína... A cocaína, qualquer tipo de droga que causa dependência. No meu caso, da cocaína foi onde gerava o meu dinheiro para comprar cocaína, na época que eu usei a cocaína, porque depois de uma das minhas internações eu parei de usar cocaína, entendeu? Realmente a internação funciona. A partir do momento que a pessoa se abre para aquilo, ela funciona. Entendeu? Só que daí eu caí, eu tive uma recaída, que recaídas acontecem, são assim, inúmeras, quando não é bem tratado, são inúmeras recaídas. Você teve internada quantas vezes? Essa é a 5ª vez. A 5ª clínica diferente. Mas as clínicas que eu passei eram comunidades terapêuticas, não eram clínicas que me trataram com remédio. Isso é até um assunto interessante para a gente abordar num outro tema, os tipos de tratamento, os tipos de comunidade, isso é bom para haver uma reflexão. O que me intriga muito no caso da Beatriz é que ela relata que foi usuária de maconha, foi usuária de cocaína durante 11, 12 anos, ela fez um tratamento e parou com a cocaína, ficou 2 anos sem usar. O que te levou a usar o crack? Sabendo todos os males que a cocaína já tinha lhe causado, e depois, com um tempo, sem usar nada, você começar no crack sabendo que é uma droga mais pesada. Eu costumo falar que eu sem vergonhice, entendeu? Mas não é, não. Na verdade, o que me levou a usar de novo é justamente, eu ainda não tinha tratado o que causa, não tinha tratado a minha ansiedade, que hoje eu tenho também consciência que o que me distorceu mais no meu caráter, como o Dr. Hugo falou, nos circuitos do cérebro, o que mais me pegou foi a ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o que acontece? Eu comecei dentro de casa com o tráfico outra vez porque eu precisava de dinheiro. Os meus valores ainda não estavam certos. Eu não entendia, mesmo não estando usando a cocaína, a comunidade terapêutica que eu fui tratada, eu não entendia ainda, não tinha conseguido entender que eu precisava trabalhar para ter o dinheiro. Aí eu comecei a traficar, a minha mãe descobriu, eu fiquei devendo um traficante porque eu perdi a droga por... motivos assim, que a polícia estava atrás de mim, eu tive que jogar a droga fora, fiquei devendo ele, eu roubei a minha mãe R$1.500 para poder pagar esse traficante. Aí a minha mãe, como todas as mães devem fazer, viu? Botou eu na rua, não passou a mão na minha cabeça mais uma vez e falou para mim, vai se virar, você quer usar droga, você quer fazer isso, você quer traficar, vai se virar sozinha. Foi aonde eu comecei no crack, porque daí eu fui morar com uma pessoa que usava, voltei a frequentar lugares que usavam, pessoas que tinham... E foi o que levou. Porque a partir do momento que você deixa a dependência, gente, tem que evitar totalmente amigos da ativa, pessoas que usavam drogas com você, ambientes que usavam drogas, bebida, cigarro, tudo. Beatriz, uma coisa interessante aí que eu acho que é um tema que a gente tem que abordar, na questão de que a pessoa que usa o crack, ela manifesta o mesmo comportamento, essa situação de roubar a mãe, né? Vocês veem muito isso na prática de vocês ou não? Sim. Inicialmente, antes de começar um roubo social, ela começa... Dentro de casa, começa dentro de casa. Isso não é mãe só não, é mãe, é parente, é festa de aniversário que você vai, tira o celular e ninguém vê. E começa assim mesmo. E traficante pega tudo quanto é tipo de coisa. O roubo inicia dentro da casa. Isso é comum, isso é normal de se ver.
em si dentro da casa. A partir do momento que a família põe um limite, impede, começam os roubos externos, né? E também outro fator importante também é a manipulação, né? Aquela chantagem, olha, eu estou usando por sua causa, porque você não cuidou de mim, porque você deu mais amor para o meu irmão. Tem sempre essa fuga, nós chamamos de fuga de ideias, direcionando a culpa a uma pessoa, a não aceitação do vício. Doutor Rodrigo, isso aí ela... eu concordo com o senhor também, porque eu mesmo já tive esse tipo de comportamento de querer jogar a culpa do meu uso na minha mãe, a culpa do uso na minha família, mas a verdade é uma só. O usuário de droga olha para o céu tá limpo, tá aquele céu azul maravilhoso. Nossa, esse dia tá ótimo para usar droga. Olha no outro dia, o céu tá nublado, para ele tá ótimo do mesmo jeito, entendeu? Independente disso. Que a gente vê uma coisa nesse ponto aí que nós estávamos falando antes, eu queria que a Beatriz comentasse. Nós falamos dos circuitos cerebrais e do comportamento que a pessoa passa a ter usando a droga. Esse comportamento a gente verifica que é o mesmo sempre. Roubar dentro de casa, roubar fora, se prostituir, não é mesmo? E é importante a gente levantar uma reflexão sobre isso, Beatriz. E eu gostaria que você voltasse a falar quando você me disse, eu apaixonei pela droga. A primeira vez foi para experimentar, a segunda foi para apaixonar mesmo. Realmente, é um amor à primeira vista. Eu aconselho, não experimente uma vez. Não queira saber como que é. Porque, assim, você vai experimentar uma vez, você vai abrir uma porta gigante para você experimentar um monte de vez. E, assim, é interessante você estar falando do comportamento, do circuito do comportamento da pessoa, que a minha mãe, depois desses anos todos, como uma codependente, como uma mãe de uma dependente química, ela aprendeu a distinguir, a saber quando eu estou usando droga. Ela sabe direitinho, porque eu repito o mesmo comportamento. Ela sabe direitinho, ela sabia que eu não estava usando, quando eu comecei a usar, ela sabia que eu tinha começado a usar, porque eu estava agindo da mesma maneira que eu agi quando eu usei há um tempo atrás. Importante para os telespectadores. Você, durante o uso da droga, você tem um comportamento. E fora do uso, quando não está usando também, o padrão de comportamento é o mesmo. Então, nós temos que levar uma reflexão aqui, eu gostaria que vocês comentassem, que a droga não é uma malandragem que a pessoa está usando, mas ela tem uma doença mental. Eu gosto de ressaltar isso, e é importante para o telespectador entender o uso da droga, qualquer que seja ela, maconha, cocaína, crack, ou qualquer outra que leve à dependência, como uma doença mental, porque interfere nos circuitos cerebrais. Eu gostaria que vocês comentassem isso. O negócio de usar a droga, o comportamento é característico de todos. Ele fica manipulador, ele conta mentira, ele quer levar vantagem em tudo, ele não pensa se vai dar certo ou se não, ele quer usar droga. Então não é uma vergonhice. Isso é interessante. Esse é um comportamento do psicopata. Uma doença que ele tem, que precisa ser tratado, e quando não tem algumas consequências mais graves, que às vezes matar, que é ser assassinado, algumas coisas assim. Até as consequências finais, né, Rodrigo? O que você acha? Essa questão do psicopata, do transtorno de personalidade que vem atrás da droga. Vamos dar uma comentada nisso, que é interessante. Sim. É o que vem junto, né? O usuário, ele tem que ser entendido como que um doente. Ele não é malandro, ele não é um safado, ele é um doente, ele necessita de cuidados, né? O que contradiz, né, Beatriz, a visão de liberdade. Vou usar a droga para me ser livre, para me ser diferente. Mas, na verdade, é uma prisão. É uma prisão. Uma prisão mental, né, prisão social. Você não consegue ir para um lugar sem estar sem a droga. E você também não tem a saúde mental, que é fundamental em nossas vidas. Com certeza. O que o Geraldo falou aí, e o que o Dr. Hugo falou sobre o comportamento psicopata ser o mesmo, eu falo para vocês hoje, vocês sabem por que eu não voltei a usar a cocaína? Porque eu tenho certeza que se eu cheirar a cocaína mais uma vez, eu sou capaz de matar, eu tenho certeza absoluta, uma pessoa para me ter ela. Para você vai até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Matar para você obter aquela sensação novamente. Para obter a sensação novamente. Então, assim, é esse o meu medo. Foi por esse medo das consequências que eu quis, de novo, procurar um tratamento, mas dessa vez um tratamento clínico, um tratamento que tratasse a minha cabeça, entendeu? É uma postura comum essa manipulação, a mentira para conseguir algo que deseja. Infelizmente, nós estamos chegando
ao final do nosso programa. É um assunto muito interessante. Nós vamos voltar a semana que vem com o mesmo tema. Nós vamos voltar com esse tema, entrevistando aqui o Geraldo, o Rodrigo e a Beatriz, para que a gente desenvolva. Infelizmente, hoje nós estamos encerrando. E esse foi o programa O Jogo da Vida. Eu sou o Dr. Hugo. E nós voltamos a semana que vem aí na sua casa para a gente continuar discutindo esse tema de relevância social. Obrigado.